morning. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, meu nome é Breno Vieira dos Santos, eu sou advogado, sou egresso dessa casa, atuo magisterialmente com direito previdenciário. Eu fui convidado hoje, queria agradecer a coordenação da faculdade pelo convite, queria deixar os parabéns aos professores, especialmente aqui aos meus amigos Alcides e o Regis, pela data de ontem, né? Foi feriado, a gente não pôde fazer isso naquele mesmo momento, mas eu queria deixar registrado isso. E trazer uma curiosidade para vocês. O primeiro registro que a gente tem de algo que se aproxima no Brasil de uma norma previdenciária foi um benefício atribuído aos mestres e professores. Um decreto assinado pelo Dom Pedro de Alcântara que concedia aposentadoria e pensão aos mestres e professores. E a partir disso a gente começa a ter um ciclo no Brasil de novos benefícios surgindo, entretanto sempre vinculado a uma determinada classe, tá? Por que é algo que se aproxima do direito previdenciário? Nesse período não existia contribuição, tá? E um princípio básico do direito previdenciário é a contrapartida. Para receber algum benefício previdenciário é necessário que se pague por isso, tá? Acredito que a maioria saiba, tem que pagar 180 contribuições, 15 anos, 30 anos, 35 anos, dependendo da sua classificação e do tipo de aposentadoria que você vai receber. Então, nesse período, Dom Pedro de Alcântara expediu esse decreto e não tinha contribuição. Tudo era custeado pelos cofres públicos, tá? Pelo Tesouro. E aí a gente enfrenta todo um ciclo, outras classes vão surgindo e vão começando a surgir novos benefícios, e também nessa mesma sistemática, sem contribuições e custeadas pelo Tesouro. Mas na frente surge a Lei Eloy Chaves, de algo que também se aproxima do que é hoje. A gente já começa a chegar mais um pouquinho da estrutura que a gente tem atual, tá? Essa lei, ela garantiu benefícios de aposentadoria, pensão aos trabalhadores das empresas das estradas de ferro no Brasil. Por que se aproxima? Ele também não tinha o princípio da universalidade, que a gente tem hoje na nossa Constituição. E também era restrito a um grupo de pessoas. Tá? Então, vamos lá. Regime de caixa não é o mesmo regime que a gente tem hoje, a gente adota um regime de repartição simples. Isso tem muita importância, pessoal. Hoje a gente enfrenta uma grande discussão acerca da sustentabilidade do nosso sistema previdenciário, acerca do nosso equilíbrio atuarial. Como que vai ser daqui para frente a nossa previdência? Como que vai ser a nossa seguridade social? Tá? Isso é muito importante e vai afetar a vida de todos. Talvez não dos nossos pais, que já estão aposentados, que já recebem seus benefícios, mas a nossa, a de vocês, a dos seus filhos, a do meu filho, tá? Então, é um tema que requer muita atenção. E aqui, a gente está saindo para ser formadores de opiniões, para depois estar, de repente, nos tribunais, advogados, juiz, promotor, procuradores, defendendo posições que vão afetar a vida dos outros, vão afetar diretamente a nossa estrutura estatal, a sustentabilidade do Estado como um todo. Não é à toa que hoje, por exemplo, existe a desvinculação de receitas da União, não é à toa que existe a PEC do teto, tá? Dinheiro surge do nada? Não surge, né, pessoal? Agora, é certo o Estado limitar com uma PEC do teto? Até que ponto isso pode ser trabalhado? Até que ponto a gente vai trabalhar dignidade da pessoa humana? Mínimo existencial. Pessoal, vamos tentar fazer isso aqui de um pouco mais dinâmico. Em vez de eu ficar falando aqui na frente, e só abrir para perguntas no final, quem quiser falar, quem quiser fazer alguma consideração, levanta a mão, tem um microfone,
E aí fica mais dinâmico o negócio. Pode ser? Pode ser, pessoal? E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai para a prática. Tá? Então a gente vem evoluindo disso. Hoje, Constituição Federal de 88, princípio básico, direitos fundamentais, princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é basilar, fundamento do Estado brasileiro. Constitucionalistas apontam que a nossa Constituição ela não surgiu simplesmente com o nome de Estado Democrático de Direito. Houve uma grande discussão de que se fosse tratado como Estado Social Democrático de Direito. Isso demonstra a preocupação do Estado brasileiro em garantir o bem-estar social. Tá? E aí a gente puxa um pouquinho de teoria geral do Estado. Quem que lembra? Todo mundo já passou do primeiro período? Primeiro, segundo período? Primeiro, segundo período, pessoal? Teoria geral do Estado. Qual a função do Estado? Para que surgiu o Estado? Para que serve o Estado? Pacificação social, organização social, bem-estar da população, um conceito mais moderno, mais novo. Quando começa a surgir o Estado, a gente tem essa preocupação em bem-estar da população? Não. A primeiro momento, trata apenas de se ter uma organização, um domínio político de algum grupo, de algum império, por meio de leis ou não, ou por meio da força, e que impõe determinadas culturas. Primeiro momento é isso: imposição cultural, imposição religiosa, diversos tipos de imposições. Se a gente vê, tudo em ciclo e a sociedade vai evoluindo em vários aspectos ao mesmo momento. E aí a gente chega na dignidade da pessoa humana, que não é um conceito que surgiu exclusivamente na Constituição brasileira. Tá? Surge como? Estado de bem-estar social, crise nos Estados Unidos, talvez o país mais capitalista que a gente tem, que todo mundo aponta, ali é exemplo de liberalismo, ali é exemplo de mercado, tudo dá certo com o mercado, só o mercado resolve. Será? Os Estados Unidos passou por uma crise muito grande, eu acredito que a maioria conhece essa história. E aí começam a surgir as políticas de bem-estar social. E lá também começa a surgir a preocupação com a previdência. O que a gente vai fazer com essas pessoas que estão desempregadas? O que a gente vai fazer com as pessoas que estão perto de aposentar? O que a gente vai fazer com essas pessoas que estão perto de aposentar e também não conseguem mais trabalhar? Não tem mais força de voltar para o mercado de trabalho? Isso tudo influencia a nossa Constituição. E aí vem para onde que a gente volta? Dignidade da pessoa humana. Celso de Mello fala que isso é o básico. É tudo da nossa Constituição. Nada pode ser interpretado, nada pode ser feito, nada pode ser aplicado sem se levar em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí vem a nossa estrutura estatal e traz a Seguridade Social. O que é a Seguridade? Saúde, assistência social e previdência social. Tá? Saúde, direito de todos, dever do Estado. Depende de contrapartida? Não. Mas tem contribuição para ela? Tem contribuição. Todas as contribuições sociais, elas servem para financiar a Seguridade Social. Contribuição sobre lucro, sobre faturamento. A Previdência, ela entra com a contribuição sobre folha de pagamento, contribuição patronal. Engraçado não, uma determinação constitucional é que essas contribuições sobre folha de pagamento, elas são de destinação exclusiva à Previdência. Tá? Elas não podem ser utilizadas, não pode ser utilizado em outro campo que o Estado precisa de orçamento. E falar em orçamento, como que se compõe o orçamento da União?
Pessoal, previdenciário envolve muitas áreas. Tá? Algumas pessoas imaginam assim, eu vou tratar lá de auxílio-doença, aposentadoria, benefício de prestação continuada, que na verdade é um benefício assistencial, mas como o INSS termina cuidando, muita gente vai elencando ali como previdenciário. E na verdade é um benefício de assistência. Mas quais matérias estão envolvidas em direito previdenciário? Vamos lá? Tributário, contribuição das empresas. Qual empresa hoje não está preocupada em poder pagar um pouquinho menos? Eu não estou falando de pagar menos para empregado, para funcionário, tá bom, pessoal? Isso aí é outra questão, envolve área trabalhista, pessoal de gerência, RH, mas eu estou falando de contribuição previdenciária para custear a previdência. Tem estrita ligação com o direito tributário. E é um campo de atuação muito forte, muito grande, e poucos advogados exploram. Tá? Para quem pensa em advogar, para quem quer essa área tributária, família, a gente acabou de ver aqui na palestra anterior, poliamor, família multiparental, união homoafetiva, casamento homoafetivo, vai influenciar a pessoa na previdência? Vai influenciar? Se uma pessoa casada, nos termos tradicionais, tá? Não vou discutir, entrar no mérito se é certo ou errado, mas os termos tradicionais, homem e mulher, um dos dois faleceu, o outro tem direito à pensão? Por que na união homoafetiva não vai ter? Ainda mais agora que é reconhecida. Essa é fácil, né? E no poliamor? Quem que vai ficar com a pensão? Os dois? Os três? Vai dividir como? E a limitação de que o benefício não pode ser pago inferior a um salário mínimo. Vai ser rateado? Multiparental. Tem lá o nome de dois pais. Os dois falecem. Vai receber duas pensões? O que isso vai influenciar no orçamento? E é outra área interessante para quem gosta da parte pública, de repente trabalhar com consultoria para os municípios, para os estados. O custeio da previdência, como que vai ser? Quem vai pagar? Quais os benefícios a gente vai pagar? Pessoal, eu estou falando disso tudo porque eu não queria ficar falando aqui de coisas que vocês vão estudar na sala de aula, tá? Falar de aposentadoria, pensão, quais são as regras, quando que concede, quando que não. Isso aí vocês veem nos livros, o professor vai passar para a sala de aula de vocês. Agora, esse tipo de questionamento, vocês vão ver na prática. E o que vocês estão pensando para a prática? Para quando vocês estiverem no mercado de trabalho? Orçamento é uma área. Como que é o orçamento da União? Orçamento fiscal, orçamento previdenciário, o que mais? Orçamento das estatais, é isso? São esses três. E aí, como a gente vê, a previdência ela tem um orçamento próprio, ele não pode ser confundido, não pode ser misturado, e aí a gente volta para o mesmo debate. O sistema previdenciário atual, ele tem equilíbrio atuarial? O governo defende que não. Quais são as teses? Envelhecimento populacional é uma. E é muito forte essa tese. Tá? Todos os países desenvolvidos passaram por uma evolução da sua pirâmide etária. E o Brasil está se desenvolvendo. Passos curtos, passos largos. Não vamos discutir, não entrar nesse método para a gente não criar conflito. Mas está se desenvolvendo. Devagar ou não, a gente está se desenvolvendo. E a nossa pirâmide etária também está desenvolvendo, também está evoluindo nos mesmos moldes que a pirâmide etária de outros países se desenvolveram. O que acontece nessa evolução? A base fica mais estreita, que é a população jovem, os trabalhadores, e o topo
fica mais largo quem recebe. Além disso, a nossa possibilidade de sobrevida também tem se alastrado, né? Está crescendo. Então, vamos lá. Quem que já viu uma pessoa que aposentou com 50 anos, 40 anos, vai receber até quando? Muitos contribuíram só por 5 anos. Regime anterior, Lopes, Lei Orgânica da Previdência, bastava contribuir por 5 anos. E aí? Contribuir por 5, vai receber por 20, por 30? Por quanto tempo a gente suporta isso? Quanto que o Tesouro tem que pagar por isso? E aí, pessoal, vale lembrar o seguinte: o Tesouro não é simplesmente o Estado. Quem sustenta o Tesouro somos nós, tá? Precisa de reforma? É algo a se bater. Quem é contra a reforma, o que fala? Não tem desequilíbrio. Por quê? Refis, mal feito. Refinanciamento da dívida pública. Sonegação. Falta de eficiência administrativa. Oi? Corrupção. Engraçado que a corrupção ela chama, assim, não interligada, mas chama a atenção para o caso dos agentes públicos, dos agentes políticos. E aí quando a gente pensa em agente político, pensa em agente público, tem um discurso que está muito em voga agora também, que são os privilégios. Realmente são privilégios? Vamos lá, não vou discutir os políticos, que eu acho que vai ser unanimidade que são privilégios, né? Ou pelo menos quase 100% vai dizer que é privilégio. Mas servidor público é privilégio? Aposentadoria integral é privilégio? Quem participa do regime geral de previdência tem um teto de contribuição. Paga 8%, 9%, 11%, dependendo da faixa que estiver. E o servidor público paga sobre o quê? Regra geral. Sobre toda a remuneração. Não existe um teto. Então, será que realmente é privilégio? Ele tem um cargo muito maior durante toda a vida dele, que é contribuir sobre toda a sua remuneração. É privilégio, vamos cortar. Tá, quais são as alternativas? Equiparar o regime geral? A curto prazo, benefício imediato para o servidor pode ser bom. Estou pagando 14% de 20 mil, R$2.800. Vou limitar o teto do INSS, 5 mil, 14%, vai dar pouquinho, né? Mais dinheiro no bolso. Mas e a longo prazo? E o poder aquisitivo que esse servidor estava acostumado durante toda a vida? Vai ser bom? Se ele não tiver um plano de aposentadoria, e aí surge ainda outro ramo, previdência privada. Mais um campo aí para quem quer atuar no previdenciário. Planejamento de aposentadoria, outro campo. Planejamento previdenciário das empresas, mais outro. Então, o leque de atuação é muito grande. É muito grande. Tem muita coisa para ser discutida dentro da Previdência. Militares. É Previdência? Previdência? Não? Por quê? Por quê? Pessoal, pode dizer. Porque fazer com o militar ele ganha. Só um pouquinho, deixa ela pegar o microfone. Bem, o militar, ele, por exemplo, ele se aposenta muito novo, muitos militares, né? Digamos assim, com 40 anos o militar já se aposenta, no caso. Aí já tem uma renda fixa que fica para ele que, assim, ele ainda vai ganhar, por exemplo, se caso ele trabalha com outra coisa, por exemplo, ele trabalha com
sei lá, outra coisa, ele deixou de ser militar, se aposentou, ficou na reserva, aí depois ele foi virar, sei lá, advogado, ele vai receber também, né? Quando na previdência e tal, né? Então, é até engraçado falar sobre isso, né, militar, porque ele tem renda, né? Só que não sei se entra na previdência por causa disso, porque ele se aposentou muito novo e tal. Vamos lá, voltar para a mesma situação que eu já falei atrás. Quem já viu uma pessoa de 50 anos aposentada? 50? 50, 55? Fernando Henrique, Arthur. Militar, já. Militar, Fora sim. militar. Fora militar, não. Não? Já senta. Já viu? Uma pessoa hoje, com 50 anos, 60 anos, ela tem condição de voltar para o mercado de trabalho? Tem. Tem. É aposentadoria? É previdência? Se ele começar a trabalhar Não, ele está aposentado, ele tem direito a aposentar. O regime que ele participou, que vai voltar a participar, é previdência? Então, o critério de voltar a trabalhar não é um critério para definir se é previdência. Entendeu? Entendi. Qual o critério hoje mais utilizado para definir se é previdência? São vários, tá, pessoal? Mas um dos, e que é muito importante, é a contrapartida. O militar tem contrapartida? Pagar por aquilo todo mês. O militar tem contrapartida? O militar paga uma previdência? Ele paga por poder para a reserva? Paga? O que ele paga? Como que ele paga? Aqui, ó. Eu Cíntia, né? Aqui, ó. O rapaz de blusa preta. O que ele paga? Assim, eu me refiro porque cada estado tem sua legislação, eu me refiro a militar. Certo. O estado de Rondônia, ele prevê nos estatutos militares que após ele da reserva, ele vai, por exemplo, se ele pagar um adicional na previdência estadual, ele vai compor assim. Tá, mas é um adicional. Ele é obrigado? Não é obrigado. Mas caso ele queira esse benefício permanente na aposentadoria dele, ele pode optar pagar um valor a mais mensal, e aí, além de um adicional de custo, que é direito da estatuto, ele ainda faz uso ao investimento adicional em cima do valor aplicativo. Tá, mas é um adicional. Ele não é obrigado. Não é obrigado. Pessoal, queria pedir desculpa aqui, vamos tentar delimitar um pouco. Eu queria falar dos militares da União, tá? Porque se a gente começar a falar da PM, apesar de ter algumas similitudes, a gente vai ter que entrar em cada lei estadual. Mas, observou que não é obrigatório. É algo que ele tem e pode fazer a mais, mas ele não é obrigado. E os militares da União, eles pagam? Eles não pagam, tá, pessoal? É custeado diretamente pelo Tesouro. E quando é custeado pelo Tesouro, quem é que está pagando? A gente. A discussão é válida, se eles devem ou não pagar? É válida, né? Mas todo o esforço físico que os militares fazem, tá lá de repente no meio do mato, longe da família, proteção de fronteira. Lógico, tem a questão da eficiência ou não para a gente discutir, mas é um esforço, não é não? Vale essa contrapartida do Tesouro, deles não terem que pagar proteção da nação, proteção das nossas fronteiras, proteção, garantia e manutenção da ordem pública. Oi? Construção de estradas e várias outras atividades. É desgastante, né não? Quantos militares a gente vê que cedo não tem mais estrutura física para exercer nenhum tipo de atividade? Lesões musculares, lesões ósseas, ligamentos, lesões oculares. Lá no escritório, eu já vi militar chegar praticamente cego. E, infelizmente, às vezes são mandados embora. Fazem um TAF, um teste de aptidão física,
fala que ele está tudo bem e que ele vai ser desligado ex officio. Para quem não conhece a sistemática militar, a pessoa entra lá no serviço militar obrigatório, pode enganjar, ele tem um limite de 10 anos para ser excluído do serviço militar. Tá? 10 anos após, ele passa a ser definitivo e não pode ser mais mandado embora, salvo, claro, as exceções de lei, mas ele tem o mesmo status de um militar que passou num concurso para oficial, de repente, que passou num concurso para sargento. Lógico que também com as adequações da patente. Tá? Então, o Tesouro está pagando. É mais um custo. Mas se não é previdência, por que a União, por que o governo insiste em dizer que a previdência é deficitária, se tudo isso não é previdência? Se quem não contribui não é previdência, por que a União insiste em dizer que é deficitária? Como é que é o orçamento? Orçamento fiscal, orçamento previdenciário, orçamento das estatais. Onde que o governo se apega? Lembram da PEC do teto? Ela não vem à toa e também não vem de nada, tá? O fundamento não é a PEC do teto, o fundamento é a lei de responsabilidade fiscal. Só que o que a PEC do teto faz? Ela praticamente constitucionaliza uma norma infralegal que já existia, que é a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 24 fala que no orçamento previdenciário da União vai se levar em consideração benefícios que se paga, previdência de regime geral, previdência de regime próprio, benefícios assistenciais e os militares. Tá? Então, a gente termina tendo aí um problema de definições técnicas na própria legislação que não casam entre si. Por um lado, eu tenho a Seguridade que tem assistência e previdência no regime geral e saúde. Por outro lado, eu tenho outros campos de previdência que não estão englobados na Seguridade Social, que é o que interessa em relação a campo público, previdência dos servidores, que é custeada por contribuição dos servidores e dos estados, do respectivo ente, e os militares, que a gente chegou à conclusão aqui de que não é previdência. E por que ele está lá? Por que ele conta no orçamento? Isso são coisas que precisam ser melhor delineadas e o Congresso ele tinha que ter um papel mais importante nisso, um papel mais duro nisso. Tá? Há mais de 20 anos existe uma liminar na Justiça Federal para que o Congresso faça uma auditoria nas contas públicas. Tá? Volto a dizer, tudo que vai surgindo não é do nada, não vem simplesmente do nada. Portal da Transparência, Lei de Transparência dos Gastos Públicos, veio do nada? Não veio do nada. Tá? Existe uma liminar para que seja feita uma auditoria nas contas públicas. Isso foi feito? Não foi feito. Foi burlado. Né? Até hoje o Congresso não deu cumprimento a isso. E aí, como é o jeito de fazer meia boca, de dizer para a população que está sendo feito? Portal da Transparência. Tem tudo lá? Tem tudo lá? Não, né? A gente consegue acesso a todas as informações dos gastos públicos, de como é que foi feito, por onde é que foi destinado o recurso. A discussão é grande, tem muita coisa. O que mais que é ponto crítico na Previdência, pessoal? Má destinação do orçamento. E aí, independente do governo, sempre, o governo gasta mais com marketing do que com previdência. Tá certo? E aí, tem déficit? De que modo a gente está olhando isso? Tem ou não tem déficit? As contribuições, lembra das contribuições vinculadas? As da folha de pagamento, que o empregado faz, ou que o funcionário faz, se for serviço público.
a contribuição patronal, só essas contribuições elas são suficientes para arcar com todo o custo da Previdência? A longo prazo, tá? E voltando àquela questão da mudança da pirâmide etária, muito provavelmente não, né? Existe um estudo que diz que até 2060 o sistema previdenciário brasileiro, se manter nesses moldes, ele entra em colapso. Mas e a contrapartida do poder público? Né? Aí a gente volta para as mesmas discussões que a gente já fez. E a corrupção? E a eficiência administrativa? Quanto que se gasta com processos judiciais envolvendo a Previdência? Alguém aqui faz estágio, escritório, Justiça Federal? Quem já viu o quanto que a AGU recorre desses processos? Quando eles param de recorrer? É um esforço assim, herculano. Tá? Eles recorrem de tudo, por uma vírgula na sentença tem um recurso. E é dinheiro. É dinheiro que está indo por uma coisa que talvez não coubesse mais discussão. Só para o procurador de repente dizer que ele recorreu. Porque veio uma pressão de cima também, de que se ele não recorrer, ele pode ser punido por algum ato de improbidade, alguma falta funcional. De que modo a administração como um todo está pensando na eficiência administrativa? É muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. As contrapartidas nossas, realmente a longo prazo, e aí é um critério matemático bem simples, não tem como a gente, uma pessoa trabalhando, sustentar 2 aposentados. Não tem como. Pode dizer. A reforma, que foi alguém com as costas do governo, ela não. Aí eu gostaria que o senhor falasse o seguinte: não é questão de um trabalhador, porque, por exemplo, você na iniciativa privada, você pode ganhar R$40 mil, R$50 mil, você vai se aposentar se conseguir um teto da Previdência que está sendo R$1.600. Com o desconto acaba dando R$4.600. E o mais incrível, que está na Constituição, né, que o poder do aposentado definitivo devia ser mantido. Não, se você se aposenta hoje com um teto recebendo R$4.600, daqui, vamos supor, 4.600, vamos arredondar aí, ter 4,6 salários mínimos. Daqui uns 5, 10 anos, esse cara vai estar ganhando 2 salários mínimos, porque não acompanha o que deveria no mínimo. Agora, as colocações. Na reforma, não estão pensando, estão pensando em mexer com o trabalhador, mas, por exemplo, você colocou aí, depois, gostaria da sua explanação e se eu estiver equivocado, porque nós não estudamos direito administrativo, mas pelo que eu li na reforma, não contempla, não mexe com os militares. Que eu não acho tão exorbitante. Exorbitante, aí vamos segundo, que são nossos legisladores. Um deputado federal, um senador, me corrija depois se eu estiver errado, tem um mandato de 4 anos, ou no máximo 12 mandatos, ou seja, trabalho 8 anos, e o cara vai se aposentar com um salário de 30 e poucos mil reais, onde a maioria que sustenta ele vai, se conseguir, tiver a sorte de receber 5.600. Estou falando isso porque eu me aposentei. Tá? Então, vamos lá. Então, os deputados e senadores, ainda com relação a deputados e senadores, que tem um plano, como vocês devem saber, que é o melhor plano do mundo. Se o cara tiver uma dor de dente, estiver nos Estados Unidos, aqui hoje, vem um jatinho para levá-lo para os Estados Unidos. Tudo bancado por nós, fora o que eles ganham. Segundo, diz que o suplente, se o suplente até os acordos, né? Somente o suplente que tem dinheiro, entra com dinheiro para bancar você o candidato, porque combinamos que de repente você fica doente por uns 6 meses, um ano, se afasta. Dizem, eu gostaria de saber que o suplente, se ele assumir ficar 1 ano, 2 anos, ele também passa a se aposentar
como o salário de um senador ou de um deputado. O outro, governadores, um estado pobre como o nosso, daqui o governador fica 4 anos, se aposenta com um salário de 30 e poucos mil reais. Como que a gente vai conseguir? Então não é o trabalhador, são esse povo. Então quer dizer, tem que alguém de coragem chegar, porque, estou esquecendo ainda a outra casta. E os juízes, inclusive nesse estado nosso paupérrimo, que diz, isso eu li, e acho que a maioria leu, que é inconcebível, diz que tem juízes, o que esse cara tem de especial aqui? Ganham aposentados, juízes, desembargadores, ganhando 120, 130 mil reais. Pô, eu estou pagando isso, você, nós estamos pagando. Então alguém de coragem, talvez esteja chegando, para meter o pé na parede e dizer, acaba, tem que acabar isso, senão vai massacrar o pobre trabalhador e nunca vai conseguir. Pô, compara o salário de um cara desse que ganha 100 mil reais, está entendendo? Vem ganhando a vida inteira, continua com a aposentadoria que em média é 2, 3 mil reais. Então, amigo, são essas castas que tem que urgentemente serem revistas, porque senão não será reforma. Tudo isso que você falou, a gente volta em qual ponto? A gente abordou bem no começo. Qual o ponto que a gente volta? Os privilégios. Lembra que foi abordado? Então, é algo a ser discutido. E privilégios, ele também envolve a eficiência da administração, não? Como que um sistema é eficaz se a gente tem alguém ganhando muito e outros ganhando tão pouco? Tá vendo? Privilégios, eficiência. Agora, só um adendo. Legal todas as colocações, concordo que coisas precisam ser mexidas. Estou tentando levantar essas bolas e não entrar muito no mérito de qual deve ser feita, para procurar não ficar muito, não ficar partidário, não ficar dizendo, estou dando uma solução. Não. São pontos que tem que ser debatidos, exatamente. Com relação aos congressistas, existe o plano de previdência dos congressistas, tá bom? Eles não aposentam com um mandato, não. Pelo menos não Congresso Nacional, não. Congresso Nacional, não. Talvez lei estadual, tudo bem. Aí eu volto para a mesma questão aqui do nosso amigo com relação aos militares. A gente teria que ver a legislação de cada estado. Mas o Congresso Nacional, não. Então, por exemplo, queria só esclarecer isso para a gente. Quanto tempo? 35 também. 35 anos. Os congressistas têm 35 anos. Tem algumas regras para receber proporcional, tá? Mas integral 35 anos. Com todo respeito, nós temos políticos aqui no mar, tem inclusive governadores e tudo, só recebe, pelo menos não está lá, são aposentados, recebe. Por exemplo, um ex-senador que é governador, recebe pensão, inclusive por ter ficado 8 anos, acho que nem 12 anos no Senado. É o que a imprensa... Certo, tudo bem. Então, vamos lá. Governador. Governador é lei federal? De quem é a competência? Não, governador ele é estadual. Estadual. De quem é a competência para legislar e definir orçamento estadual? Câmara Assembleia Estadual. Estado, exatamente. Então a gente entra naquela coisa que eu falei, vamos ter que discutir lei de estado por estado. E aí vai ficar muito grande a discussão. Tá? Não estou dizendo que não existe. Eu estou falando que por um congressista, senador e deputados federais, não são 2 mandatos. Hoje. Lá atrás era. Tá, tudo bem. Hoje não é. Tá bom? Hoje. Certo? Existe. Tudo bem. Estado tem aposentadoria de governador com 4 anos? Tem. Inclusive tem ações no Supremo por causa disso. Tá? Mas se a gente for discutir cada estado... Doutor, só por hipótese, caso a Previdência seja aprovada e isso afete direitos fundamentais, o indivíduo vai ter que recorrer a alternativas da Previdência, como cada Previdência? Tá, legal. Olha só, com relação aos direitos fundamentais, vamos voltar lá para a premissa básica da nossa Constituição, dignidade da pessoa humana. E a gente tem, topograficamente, direitos fundamentais, artigos, os direitos e garantias fundamentais e os direitos e garantias sociais.
Tá? A doutrina traz isso como direitos fundamentais de segunda geração. E aí começa a entrar na discussão se é ou não cláusula pétrea. De que modo isso vai ser afetado? Né? A gente não sabe ainda. Então é uma discussão muito grande, a gente não sabe se vai passar, se não vai passar essa reforma. Tá? Então, como que vai ser? Previdência privada, legal. Outro campo para quem quer atuar no direito previdenciário, previdência privada. Inclusive, essa é uma temática que vem sendo abordada na questão da reforma da Previdência. Tá? E qual a preocupação? E mais uma vez eu faço o adendo. Eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Tá? Levantar a bola para vocês discutirem, para vocês pensarem. Qual a diferença do regime hoje que a gente adota com relação ao regime público para o privado? Ou pelo menos a diferença básica. Regime de caixa e regime contratual. Se a gente colocar a previdência pública como a previdência privada, a gente vai ter um regime de caixa. Tá? O que é o regime de caixa? Você entrega o dinheiro lá para o banco, falando especificamente da previdência privada que você perguntou, entrega o dinheiro para o banco pega, aplica o teu dinheiro, fundo, tesouro, ações, aí você vai escolher o risco, vai ser feito também um mapeamento do teu perfil de investidor. A que tipo de risco você concorda se submeter? Alto risco, baixo risco, moderado? Conservador. Então, provavelmente, se você vai investir no banco, ele vai colocar em renda fixa. Ele não vai mexer nunca com ações. Privado. Regime complementar público. Já existe? Já existe. Os novos servidores da União, e aí para quem está pensando em concurso público, tem que ficar atento a isso. Vai aposentar com a integralidade ainda? Não. Está limitado ao regime geral de previdência também. Entretanto, pode contribuir com o regime complementar. Legal? E aí a gente entra nas fundações de previdência, nos fundos de pensão, e que a gente também viu uma enorme enxurrada de notícias de corrupção nos fundos de pensão. E para onde que a gente vai desse jeito? Né? Só terminar. Pode entregar para ela, eu já vou. A previdência privada é um grande filão econômico. Nada contra a liberdade econômica, eu particularmente sou bem favorável. Acho que o Estado tem as suas funções, sim. Tem que prezar pelo bem-estar social, sim. Mas algumas coisas eu acho que talvez passar possa ser mais... Aí teria que ser uma discussão de outro nível, de outra... Os bancos, eles fazem uma grande pressão, né, para isso. Por quê? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá? Eles cobram taxa de carregamento, taxa de performance, né? Então, o que eles ganham, não tudo eles repassam, né? Pelo menos em regime privado. Os regimes classistas, né, os complementares classistas, que são os fundos de pensão, eles obrigatoriamente não podem ter o intuito de lucro. Tá? Mas, por exemplo, para falar dos bancos públicos, Bradesco, fez um plano de previdência lá com o Bradesco, ele vai querer ter lucro? Então, todo o dinheiro que tu entrega, ele está te prometendo um retorno. Ele vai fazer uma aplicação financeira por ti. Ele vai te cobrar performance, carregamento e mais N taxas. Em cima do lucro que ele fizer para ti, ele ainda vai tirar um lucro para ele também. Tá? Pode ser a solução para a previdência do país? De repente pode. Boa noite, Breno. Complementa aqui? Complementa o que ela está... Não, é outra... Pode? Boa noite, Cláudio, professores, futuros, advogado de juiz, minha professora linda do coração. Breno,
Eu pude notar por esse ano do governo Temer que foi feita uma revisão, né, dentro dos benefícios da INSS, auxílio doenças e até outros benefícios por fraude. Hoje a gente encontra, antes, o próprio juizado do Rio Branco, né, o juizado especial federal, ele concedia um auxílio doença sem data limite para que o contribuinte voltasse no INSS e realizasse uma nova perícia. Hoje não, hoje já está dando tudo que eu saí de lá aposentado. Nessas novas revisões, pessoas que receberam 10 anos, 15 anos, que a gente sabe que existem pessoas que receberam sem estar doente, sem estar realmente necessitado, né? Queria fazer uma pergunta na relação do fator previdenciário. Na sua opinião, quanto mais a gente paga o INSS e quando a gente menos se aposenta pela idade, na sua opinião, é justo a gente aposentar menos idade, ganhando menos, ou aposentar com mais idade, ganhar mais? O cálculo do fator previdenciário para você é constitucional? O fator previdenciário, ele entra nessa questão do equilíbrio financeiro atuarial, tá? O que aconteceu com o fator previdenciário? O governo conseguiu aprovar para os servidores públicos limite de idade de tempo de contribuição, são cumulativos no serviço público, tá? E não conseguiu, inclusive essa mudança foi com o Fernando Henrique, né? Ele não conseguiu aprovar, e aí veio o fator previdenciário, justamente com essa preocupação do equilíbrio financeiro atuarial. Então, a gente vê que ao longo da história, a preocupação em se manter esse equilíbrio, que no final das contas é um equilíbrio econômico, sempre existiu, tá? Não é exclusivo do governo Temer. Nos governos anteriores, assim, se é para nomear, também existiram várias modificações. Limitação temporal de auxílio-doença, limitação de período de carência e retorno à condição de segurado. Tá? Então, não é exclusivo de um governo. Como eu falei no começo, o dinheiro ele não surge do nada, mas a gente tem que ter sempre esse enfoque também social, né? Até que ponto a gente está pensando só em dinheiro? Até que ponto a gente está pensando do lado social? Se é constitucional ou não, vou deixar o debate. Quer aprofundar? Tá bom? Tá, pessoal? Como eu falei, é muita coisa. O debate ele permeia por muitos campos. A preocupação do colega não é à toa. Foi debatido se é constitucional ou não. E hoje em dia praticamente é pacificado que se é constitucional, não... Mas aí, entrou uma coisa, por exemplo, como é o nome dele? Pensa em advogado? Marcos, pensa em advogado? Você... Não, qualquer área, pensa em advogado? Pensa. Não, então não. No final a gente conversa sobre se tem espaço ou não, tá bom? Mas essa tua preocupação é legal pelo seguinte, quem que vai promover a instigação ao judiciário se determinadas matérias que foram pacificadas devem ou não ser reformuladas? Ser um bom advogado, pessoal, dá trabalho, tá? Muitas vezes, estourou meu tempo já? Tá. Finalizar aqui, então. Pode. Boa noite, eu queria apenas complementar, caro Werner, com relação aos militares. O debate foi suscitado e tem algo um pouquinho equivocado com relação à contribuição. Na verdade, os militares, tanto da União quanto dos estados, contribuem sim. Existe a contribuição específica, que é a pensão militar, e nos estados é a pensão PMDM, né? Que o sistema previdenciário é o mesmo.
para os militares. Agora, o que existe para todos os funcionários, inclusive todos os servidores públicos, inclusive os militares, é a complementação da União. Neste caso, como a contribuição deles não é suficiente para bancar todos os servidores que estão aposentados, ou reserva ou reformados, e aí sim a União entra com essa complementação, como faz com todos os servidores que também não, quando estão na ativa, os que estão na ativa, a arrecadação previdenciária não é suficiente. Da mesma forma acontece nos estados. O estado do Acre não é diferente, o servidor militar ou civil contribui com 14% no sistema previdenciário. Só a questão de esclarecimento da situação, os militares também contribuem da mesma forma. O que foi que o senhor falou? Previdenciário. Eles contribuem para quê? Com o sistema previdenciário. Não, para quê? É uma pensão militar. Exatamente, eles contribuem para a pensão, não para a aposentadoria. Essa pensão é exatamente a pensão para a aposentadoria. Ela é custeada pelo Tesouro. Essa pensão é para os dependentes e tem a contribuição para o FUSEX. Para o FUSEX, no caso do Exército. Essa pensão é para a aposentadoria. Inclusive a pensão militar estadual é da mesma forma, acontece da mesma forma. Vamos lá, estadual, a gente vai ter que entrar na lei estadual de cada regime da União. A pensão a contribuição é para pensão, dependentes. Certo? O sistema, o nome da forma é fundo de pensão. Esse fundo de pensão é para a sua aposentadoria. Não. É só o nome que é diferenciado, mas é a mesma previdência, que é um sistema diferenciado de previdência. Vamos fazer o seguinte, a gente vai se alongar muito nessa discussão. Quando terminar a mesma coisa, a gente pode começar, tá? Mas o nome já diz, é fundo de pensão, é para pensão. Pode ir. Gente, a última pergunta está no sistema dos debates, em caso não vai tentar até a hora. Boa noite. Meu nome é Luciana, estudo no Norte, faço segundo período de segundo semestre de Direito. Como o senhor, como advogado, faz, o senhor tem problema junto ao INSS? Porque, infelizmente, o atendimento é assim, péssimo. Eu não entendo até quando nós vamos suportar isso, ou até quando o governo ou a prefeitura vai deixar essa situação. Eu estou trabalhando muito atrás de organizar todas as minhas contribuições, eu já tenho 31 anos de contribuição, então eu estou indo atrás. E assim, eu estudo, eu entendo, então eu vou lá, a pessoa não atende direito, eu falo, eu fico ali para eu ser atendido. Inúmeros passam do meu lado ali e as pessoas, tadinhas, elas não têm noção. Então a pessoa fala assim, não tem jeito, a senhora tem que ver isso aí lá no seu onde, sabe? A gente nota realmente assim um descaso, né? Principalmente com as pessoas que não são letradas. Então como você como advogado faz isso? Como que você vê? E como, talvez, a saída, o que você vê num futuro não tão distante, porque isso realmente é uma exploração do ser humano, da dignidade humana. Vamos lá. Isso aí também é mais uma discussão que é muito grande. Como tudo no direito, né? Tudo no direito envolve muitas ideias, muitas soluções, e na prática a gente vê que no Brasil praticamente nada termina acontecendo. Existe uma associação dos concursados do INSS. Tá? Os últimos dados que eu vi, acho que uma defasagem de 2.000 servidores, 2.000, né? Uma defasagem de 2.000 servidores. E o concurso expirou. Estava para expirar? Lembra? Estava para expirar, né? Expirou. O concurso acabou de expirar. E tinha os 2.000 aprovados, existiam para serem chamados. Né? E aí não foi chamado. A gente volta mais uma vez para a discussão da eficiência administrativa. A eficiência do gasto público. Onde que estão alocando os nossos recursos? Tá? E aí também tem uma questão de humanização dos servidores. Infelizmente, eu não vou dizer que não são todos, mas infelizmente tem uma cultura no Brasil de que eu passo no concurso público, eu estou lá estável, e eu não preciso mais fazer esforço nenhum para prestar um bom serviço. E ainda, eu já tive a oportunidade de estar no serviço público
E o que a gente muitas vezes vê é quem chega novo com uma nova ideia, às vezes também não tem espaço, né? E aí termina que uma hora tu vira mais uma engrenagem no sistema e tu não consegue mais colocar tuas ideias. Um servidor novo, às vezes com boas ideias, de algo que possa ser modificado, de um serviço que possa ser melhor prestado, não é ouvido. Um servidor novo, muitas vezes, ele tem mais gás para estar no balcão de frente, atendendo as pessoas. E um servidor mais antigo, ele tem experiência. Isso não pode ser descartado. Mas, com a idade também vem a falta de paciência, muitas vezes. E aí, por que não realocar esse servidor num ponto, numa locação estratégica que ele vai trabalhar mais com análise técnica? Né? Porque a gente não pode jogar também os servidores fora. Né? Dependemos deles para se ter um bom serviço. Mas aí a gente tem muitas questões. O próprio servidor, a animação dele, a visão dele com ele próprio, a visão dele com o sistema, o que o sistema permite que ele faça, os novos entrando, o que os antigos permitem que ele faça, os incentivos que são dados para que esse servidor permaneça na ativa. Imagina um servidor que às vezes ele ganha tão pouco e o chefe dele, muitas vezes por indicação política, ganha bem menos. Desculpa, por indicação política ele ganha mais, o servidor ganha menos. Qual o ânimo que ele tem para estar trabalhando e fazendo um bom trabalho? A estrutura ela precisa mudar como um todo. Não existe solução fácil. Pessoal, só para voltar para a questão da advocacia e encerrar, que o tempo já deu limite, é o advogado que é a porta de entrada da justiça. Tá? Repetir frase constitucional que o advogado é essencial ao funcionamento da justiça, isso é muito fácil. Na prática, a advocacia ela é bem difícil. Não é à toa que muita gente diz que a advocacia não é uma profissão para covardes. Tá? E realmente não é. Assim como empreender no Brasil é bem difícil. Eu falo hoje que eu sou muito mais empreendedor do que advogado. Tá? Eu tenho que estudar gestão, marketing, e o marketing eu tenho que me preocupar com o código de ética da OAB, funcionários, tratar bem os meus funcionários, o como eu estou tratando os meus clientes, que são as pessoas importantes que levam o recurso, o como eu estou lidando com os servidores. E aí entra até uma crítica à própria advocacia, né? Muitas vezes o advogado chega nos órgãos, eu sou o cara, tem que me atender, né? A que ponto a advocacia também está fazendo o seu papel? E para mim é extraordinário advogado. O que eu sinto é que, além de poder ter um bom retorno do meu trabalho, tá, é que eu estou também cumprindo uma função social. E eu espero que vocês possam pensar nisso tudo, como sociedade, como cidadãos, e também para a profissão que vocês escolherem. Só a advocacia não é difícil, tá, pessoal? Passar no concurso para juiz é difícil, passar no concurso para MP é difícil, mas escolham o que vai satisfazer vocês. Se tiverem oportunidade, visitem os órgãos, vejam como é cada profissão. Eu vejo gente dizer assim, eu quero ser juiz. O que o juiz faz? Por que você acha que ser juiz é ser melhor do que ser advogado? Dinheiro? Estabilidade? Quantos escritórios grandes a gente tem que ganham? O dinheiro é importante, mas não façam disso a única motivação de vocês. Tá? Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Professora Silvia Maria Machado Rasco, para os agradecimentos ao palestrante da noite.